Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Este vídeo será focado nos pintinhos, nos franguinhos em desenvolvimento. Estão se desenvolvendo muito bem. Vou falar algumas novidades aqui. Perdi um, dos filhos do Thompson. O gambá comeu, o saruê, chamado aqui, infelizmente. E vou falar um pouco da alimentação deles aí, já que muita gente tem perguntado qual é a fórmula da ração para os pintinhos que estão se desenvolvendo muito bem. Valeu? Vamos ao vídeo. Então, começar falando aqui dos novatos, os filhos do Thompson com as polacas brancas. Estão se desenvolvendo bem, porém o ritmo é menos acelerado do que o da primeira ninhada. E o negócio ruim que aconteceu aqui foi que um dos pintinhos aí foi comido, pelo gambá, o saruê, chamado aqui de saruê. Ele se aproveitou de uma falha, acabou pegando um. Eu percebi assim por acaso, tava olhando assim por cima do pinteiro e vi os pedaços de um pintinho. Eu não costumo contar as aves quando eu chego. E aí quando eu vi os pedaços de um pintinho lá em cima, fui contar e vi que tava faltando um, Eram 15, agora são 14. O danado saruê aproveitou uma falha e acabou entrando aí fazendo a festa. E assim, felizmente só pegou um, que normalmente quando ele entra no pinteiro ele come 3, 4. O pinteiro estava bem cheio de capim e eu acredito que os pintinhos estavam dormindo próximo à tela aí. Foi como ele percebeu eles. Infelizmente a gente só age aí quando o pior acontece. Então eu comprei uma tela e tapei aí todas as falhas. Acredito que agora não dá mais para o predador entrar não. A gente só toma iniciativa quando o pior acontece mesmo. A gente nunca deve subestimar, os predadores da região. É importante fazer o pinteiro aí bem seguro, mas sempre tem alguma falha. Os pintinhos ficaram na lâmpada, se aquecendo por uns 4 ou 5 dias lá em casa. O espaço era muito acanhado e eu vi que eles não estavam muito bem, Estavam muito calados, não piava direito, muito sonolentos. Eu vi que a lâmpada estava fazendo mal a eles. É porque estava um frio danado, por isso que eu deixei. Aí, uns 4 ou 5 dias eu arrumei o pinteiro daquela mesma forma. Passei a lona, joguei muito capim para ficar aquecido. E aí coloquei eles, até porque também o tempo aqui começou a esquentar. Esquentou mais ou menos uma semana. Coloquei os pintinhos e vi que eles ficaram bem mais espertos aqui no pinteiro. E aí agora está voltando a fazer frio de novo. Mas eles já estão bem desenvolvidos, não sentem mais tanto assim. Estão comendo a ração inicial. O milho que eu comprei por último não está muito legal. Foi um milho mais grosso. E tem muita sujeira dentro. Parece que os caras moem aí com capuco, com tudo, com palha. O milho, além de caro, é de má qualidade, infelizmente. Também estou jogando alguns insetos aí para eles comerem, cupim principalmente. Os pintinhos adoram, uma alimentação viva e muito rica em proteína. Ajuda bastante, no desenvolvimento deles. Eles estão completando 15 dias. E agora falando do plantel mais desenvolvido, antes de mais nada aí, deixe sua curtida se estiver gostando do vídeo. Inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, que você vai continuar recebendo esse conteúdo, valeu? Então, esse plantel aqui, os pintinhos estão comendo feito forrageira, Já são franguinhos, na verdade. Já estão com um mês, alguns dias. E o desenvolvimento é muito bom, surpreendente. Quem acompanha todos os vídeos do canal sabe que tá faltando algumas aves aqui, Eu vendi aí 7 pintinhos. 3 brancos, um carijó, um pretinho e 2 vermelhas que eram filhas de Rhode com Ameraucana. Essas 2 filhas de Rhode com Ameraucana, elas tinham a crista simples, E aí eu não me agradei muito. Já outras 3 que ficaram, essas têm a crista tipo ervilha. É como eu falei, as aves que não tivessem as características desejadas, eu ia passando para frente. Um detalhe é que eu gosto de vender minhas aves para quem vai criar por muito tempo, Não gosto de vender para quem vai abater, pessoas que gostam de abater as aves. Então aqui tem muitas aves já se destacando,
uns carijós aí que parece que vai ter a plumagem bem parecida com a do Thompson. Essa pescoço pelado suruca, muito bonita, uma cor bem diferente, a pele preta, né, as pernas verdes, bem interessante ela. Acho que ela é filha daquela americana perdiz. Tem umas suruquinhas aqui bem desenvolvidas, né, bem bonitas mesmo, parecem umas codornas bem redondinhas. E o apetite dessas aves é uma coisa assim que chama bastante atenção, é impressionante. O pessoal perguntando qual a fórmula da ração, né? Porque os pintinhos estão crescendo tão rápido e não tem segredo. Eu estou servindo a ração inicial que eu mesmo faço. E a fórmula é bem simples. Para 3 kg de milho moído, eu coloco 1,5 kg de farelo de soja, beleza? Para cada quilo dessa mistura, são 30 gramas de núcleo para a ração inicial. No caso, o núcleo é 3%. Para 100 kg, vão 3 kg de núcleo. Então é só dividir, é muito simples. A marca do núcleo eu não sei porque eu comprei pequena quantidade, veio numa embalagem aí que não era da marca, né? Mas a recomendação é que era 3%. Então, se você for comprar o núcleo, veja aí qual a marca e veja a especificação, a quantidade aí, a porcentagem dele, beleza? Então, nos primeiros 10 dias, a mistura era só essa: núcleo, farelo de soja e farelo de milho. Não tinha mais nada. E veja o resultado, é muito bom. Depois de 10 dias eu adicionei o calcário calcítico. Foram 100 gramas para cada 8 quilos dessa mistura. O calcário, é claro, vai ser responsável para servir o cálcio às aves. E os pintinhos eles não precisam tanto nessa fase, porque o desenvolvimento é mais interno, né, os órgãos. Sendo que eles precisam mais de cálcio na fase de desenvolvimento, e nem é tanto, né? E no núcleo já tem uma quantidade boa de cálcio. E aí eu também gosto de utilizar alguns suplementos vitamínicos. Coloquei aí alguns dias o ADE em pó e também eu coloco o Vitagold na água. Vitagold para pintinho, 1 ml para cada litro de água. Com relação à quantidade de ração que eu sirvo a eles, é o seguinte: nesta fase é importante que eles estejam sempre com um papinho aí cheio de comida, né? E é um desenvolvimento mais acelerado. Mas eu não deixo o comedouro cheio de comida, porque pode ter problemas, tipo sujeira, né? Eles ficam pulando dentro do comedouro, fazendo fezes, e também eles podem enjoar a ração. Alguns, quando enchem o papo, eles ficam também derramando a comida, dependendo do comedouro, né? Eles ficam caçando os pedaços maiores e derramando a comida. Então o que é que eu faço? Quando eu chego, que eles estão bem famintos de manhã, eu coloco a ração, uma quantidade boa para eles encherem o papo, e sobrar um restinho para eles ficarem bicando ali. E quando esse comedouro vier a ficar vazio de novo, aí eu coloco mais um pouquinho, certo? É claro que eu não vou estar o tempo inteiro no galinheiro e vai ter horas que vai faltar comida no comedouro, mas é até bom porque dá mais apetite a eles. O importante é não deixar as aves passar fome. E quando chegar a fase de crescimento, vai ser mais regrado ainda a alimentação, né? 3 ou 2 vezes ao dia e uma quantidade aí calculada para cada ave. Tem raça que tem manual, tá especificado aí no manual, tipo a Isa Brown, a Embrapa, a quantidade de gramas aí para cada ave por dia. Então você faz um cálculo bem certinho. Como as minhas aves não tem manual, eu faço uma base. Bom, nos últimos cálculos que eu fiz, o quilo dessa ração estava saindo aí por uns 2,40 mais ou menos, 2,50. Mas as coisas estão sempre aumentando, já deve ter variado. Gasto vai ser quando eles chegarem à fase de crescimento, que comem feito forrageira. E assim, tem outra galinha, né, chocando os ovos das Rhodes com o suro de pescoço pelado. E eu olhei essa semana aí, tava cheio de pichilinga nos ovos e na galinha, e eu passei aí o pulfo e parece que resolveu o problema. Eu fiz a ovoscopia com 8, foi 9 dias. E assim, não olhei todos os ovos,
Olhei uns 7, 8 ovos e só um desses que eu olhei não estava galado, né? O resto estava tudo com pintinho dentro. Vamos torcer aí para que o resultado seja ótimo. Eu tinha falado que não ia fazer muitas incubações, né? Para não ter plantéis com idades diferentes, que dificulta bastante o manejo. Mas eu não tive escolha, eu tive que fazer muitos cruzamentos. Então eu tenho que caçar uma maneira aí de acomodar as aves sem ter prejuízos. Quando estiverem quase todas aí no mesmo top, né, mesmo tamanho, possa misturar um espaço maior sem problemas. Questão de espaço é muito complicado, né? E eu estou até procurando um terreno para ver se consigo mudar a granja, porque aqui já está muito limitado para mim. Mas vamos aguardar aí, beleza? Então, era só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!